Falar sobre esse assunto então nesse vídeo, que é sobre o fato de você ser constituído um rei aqui nessa terra, mas você não exercer isso. Eu vou continuar falando sobre esse assunto nesse vídeo, porque eu já fiz um outro vídeo, tá bom? Vai aparecer no cardzinho aqui em cima agora. Esse outro vídeo que eu fiz é a respeito de você ser um rei nessa terra, só que tem um problema, você não exerce esse reinado porque provavelmente ou alguém te convenceu de que você não é rei, né? E essa ideia ficou dentro da sua cabeça, ou então é porque você espera que outra pessoa ou até mesmo Deus cumpra isso, né? E nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre como você quebra esse processo na sua vida, tá? Para você, de fato, assumir as rédeas aí do seu, não do seu destino, né? Eu não gosto dessa palavra, mas da sua vida, né? Assumir a rédea das coisas que acontecem com você. Você não sabe o que é rédea, né? Rédea é o que controla o cavalo. Então, quando você não assume as rédeas, né? Quando o cavaleiro não assume as rédeas, ele não sabe controlar o cavalo vai para onde o cavalo quer, né? E isso acontece muitas vezes na vida das pessoas por causa disso. Então, se você quer primeiro entender o princípio do porquê você é rei, clica no cardzinho lá, ali em cima na tela, que aí você vai para o outro vídeo onde eu explico melhor esse conceito, tá? E te dou a base bíblica do porquê você foi constituído um rei nessa terra, tá? A base bíblica tá lá em Gênesis, quando Deus falou que o homem dominaria sobre todas as coisas, né? Sobre toda a terra, beleza? Mas nesse vídeo aqui eu vou me atentar à parte prática. O que é que você pode fazer para você se libertar desse estado de inércia, né? Inércia é quando o corpo fica parado, né? Tipo assim, a pessoa ela tá ali paralisada na vida e a tendência é ela continuar paralisada. Então, como é que você quebra esse ciclo e começa a tomar atitudes práticas para mudar a sua realidade, né? Eu não gosto de usar esse termo mudar a realidade, mas de tomar atitudes práticas para alcançar determinados objetivos e alcançar determinadas coisas. Então, o que acontece? Primeiro de tudo, se você assistiu esse vídeo até aqui já paga o pedágio pelo vídeo, tá? Qual que é o pedágio? É você dar o like pra gente chacoalhar o planeta Terra, que é a nossa missão aqui, e se inscrever no canal, se você está gostando do conteúdo, para você acompanhar mais vídeos como esse. E além disso, se você no final desse vídeo você achar que tem alguém que precisava ouvir isso aqui, clica no botão compartilhar aí, manda no WhatsApp, no Zap dessa pessoa, né? Porque aí a gente vai cumprir nossa segunda missão, que é o seguinte: virar o mundo de alguém de cabeça para cima, beleza? Então vamos lá. Como é que você faz para quebrar esse negócio? A primeira coisa que você precisa entender, né, é que a gente precisa quebrar isso para você sair desse estado de inércia, desse estado paralisado, né? Eu gosto muito de uma expressão do meio crentez aí, né? Que é nada contra, tá, pessoal? Eu também professo a fé de cunho evangélico, beleza? Só que quem me conhece sabe que eu não fico dentro da caixinha dos religiosos, não, tá bom? Mas dentro do meio dos cristãos em geral, né? Tem uma expressão que é o espírito de letargia, tá? Se você não sabe o que é espírito de letargia, letargia é como se fosse uma preguiça, tá? Só que a preguiça ela é algo normal do ser humano. Letargia é quando a pessoa não sai desse estado, ela tá constantemente querendo paralisar, entendeu? Tudo que ela começa, ela congela, ela paralisa, ela vai morrendo aquele plano, vai morrendo, morrendo, morrendo até que para de novo. Essa pessoa não persiste em nada. Isso é uma espécie de letargia. Letargia é como se fosse uma preguiça que nunca cessa, tá? É um estado espiritual, beleza? E você tem que quebrar isso porque senão você vai sempre ficar esperando as coisas cair do céu, tá? Então o que eu vejo são muitas pessoas, por exemplo, querendo saber qual a vontade de Deus, por que Deus não me fala o que Ele quer que eu faça em determinada área da minha vida. Ora, é muito simples, gente. A maioria das coisas da vida, né, Deus deixou sobre o nosso domínio, sobre o nosso comando. Então, o que Ele espera de nós não é que nós fiquemos perguntando a todo momento: Deus, qual que é a sua vontade? Deus, qual que é a sua vontade? Cara, isso é coisa de filho imaturo, tá bom? Isso é coisa de filho imaturo.
filho mais velho, né? Filho que já é maduro, ele não fica perguntando pro pai qual a vontade do pai, tá? Ele já sabe quais são os princípios que ele tem que respeitar e ele toma as decisões dele baseada naquele princípio. Isso é o que Deus quer para mim e para você, beleza? Ele fez eu e você para exercer domínio, para comandar essa terra. Tá lá em Gênesis. Se você não viu, vai no cardzinho aí que eu explico melhor que a gente perdeu esse domínio, mas Jesus devolveu pra gente, tá? Agora, justamente porque esse domínio está nas nossas mãos, Deus não fica nos respondendo toda hora. Por quê? Porque tem coisa que Deus está esperando que a gente decida, tá? E eu vou te assustar com a afirmação. A maioria das coisas, Deus está esperando que você tome decisões e não que fique perguntando qual a decisão certa para ele, tá bom? Por quê? Porque ele já te deu a palavra dele, tá? Ele já te deu o ensinamento do seu líder, né? Do seu pastor, dos mestres, dos apóstolos, dos profetas, né? Ele já te deu tudo isso, ele já te deu os evangelistas, né? O ministério de evangelista. Então, ele operou tudo isso por meio da igreja dele, para que você tivesse em mãos as ferramentas necessárias para governar a terra. E aí o que você faz? Você fecha os olhos para essa ferramenta e fica esperando que a resposta caia do céu. Então é por isso que você tem que quebrar esse troço, porque na maioria das vezes a resposta não vai cair do céu, aquilo que você precisa não vai cair do céu, pelo contrário, Deus está olhando para você e dizendo: por que você está me perguntando isso se eu já deixei tudo aí para você? Eu já deixei o estudo das coisas financeiras para você. Poxa, você tá com um problema emocional, eu já deixei vocês descobrirem muita coisa sobre psicologia, tá? O problema é que a gente quer mistificar, anota isso aí, ó. Pare de mistificar tudo. Para de mistificar tudo. Nem tudo é místico, tá bom? As experiências transcendentais, sobrenaturais com Deus, elas são pontuais, ok? Olha, perceba na Bíblia para você ver. Até os caras que mais tiveram experiências com Deus, eles tiveram experiências pontuais, tá? Então, uma experiência aqui, outra experiência ali, sobrenatural. Mas no transcorrer do processo da vida deles, cara, eles só tinham os princípios que Deus deu e eles tinham que agir segundo aqueles princípios, porque Deus já tinha dado aquilo para eles, né? Então, Deus desce para Moisés ali, dá os 10 mandamentos, por exemplo, e Deus não fica andando do lado de Moisés e falando: ó, o povo tá fazendo isso, ó, o povo tá fazendo aquilo. Não, ele já entregou o ensinamento, certo? Agora ele espera do povo uma atitude de seguir os princípios e, no meu caso e no seu, que Deus já nos devolveu o domínio sobre a terra, ele espera que a gente exerça esse domínio, que a gente segure a vida nas nossas mãos, porque nós fomos criados para dominar esse planeta, tá? Então, como é que você faz para quebrar esse troço? Primeira coisa, você precisa aceitar, tá? Tudo começa aqui, ó. Aceite que tudo o que lhe acontece de bom ou de ruim, a maior parte da culpa é sua. Aí você vai falar: Vitor, mas eu não escolhi que, por exemplo, essa pandemia acontecesse. E aí fechou meus negócios e tal. Então, esqueça a parte que não está sob o seu controle. Presta atenção. O que você vai fazer? Esquece essa parte da coisa que não está sob o seu controle. Então, você controla a pandemia? Não controla. Esse troço aconteceu, você não pediu para ninguém, mas ele aconteceu. Esquece isso. Procura dentro disso que aconteceu, qual parcela é sua culpa. Procure sempre a sua culpa nas coisas. Porque quando você fizer isso, você vai estar assumindo controle. Você vai... Claro, tem coisas que você não controla? Tem. Mas sobre aquilo que você controla é a sua responsabilidade assumir o controle. Então, poxa, aconteceu essa pandemia, eu fechei minha empresa. Bom, mas será que eu geri corretamente antes? Será que eu pensei, enquanto eu estava fazendo a gestão da minha empresa, que poderia acontecer coisas ruins no mundo e que se eu não tivesse um capital de caixa guardado, eu ia falir? Na maioria das vezes a resposta é não, você falhou enquanto gestor, tá? Ah, mas não estava dando dinheiro. Poxa, será que eu fiz certo em continuar com uma empresa que não estava dando dinheiro por tanto tempo?
procure sempre a sua parcela de culpa, porque aí você vai conseguir saber o que é que você pode fazer da sua parte para mudar. Ah, Vitor, mas e a pandemia? Aí, naquilo que você não controla, naquilo que não está sob o seu domínio, você ora e você conversa com o rei que está dominando aquilo. Então, quem é o Deus que controla tudo? É o nosso Deus. Naquilo que ele não me entregou o controle, naquilo que ele não me autorizou a controlar, eu converso com ele e falo: poxa, Deus, olha, aconteceu isso aqui, essa pandemia, tal, por favor, Deus, ajuda o seu povo aí a sair dessa situação, tá? Dá sabedoria pra gente saber como lidar com isso. Naquilo que você não exerce o controle, você conversa com quem exerce para tentar resolver a situação. Entende? Então, primeira coisa, assumir a sua culpa diante das situações da vida. Segunda coisa, aceitar as circunstâncias adversas como parte da sua história, tá? Então, para de achar ruim as coisas que acontecem com você, tá? Começa a aceitar elas. Poxa, fulano me traiu. Bom, a vida é assim mesmo e acontece. Fulano me traiu, como é que eu posso usar isso de uma forma boa, tá? Agora, como é que as pessoas fazem? Fulano me traiu. Nossa, mas eu não merecia isso. Fica com aquele ranço no coração, né? Eu não merecia isso. Mas eu sou uma pessoa tão boa. Gente boa só se lasca mesmo. E murmura, e murmura, e murmura. Cara, abandona isso, tá? Essa é a segunda coisa que você tem que fazer. Aceitar as suas circunstâncias como parte do caminho que te guia para cumprir o seu propósito aqui, beleza? Terceira coisa, tomar as rédeas da vida e começar a ter atitudes práticas, ok? Então, o fulano te traiu, né? O fulano roubou você, qual atitude prática você tem que tomar sobre isso? Não é ficar orando só para Deus. Ora para Deus e fala: olha, fulano me roubou, Deus, eu tô muito chateado, tira esse rancor do meu coração e tal. Encerra a oração e toma uma atitude baseada nos princípios que você conhece, tá? Poxa, eu tô sem dinheiro, o que é que eu tenho que fazer para ter dinheiro? Eu tenho que estudar o mercado financeiro, eu tenho que saber como é que o dinheiro funciona. Nem isso você faz, cara. Deus deu tudo isso para você, o conhecimento, Deus te deu um cérebro, Deus te deu um espírito, uma alma, né? Um cérebro que é capaz de processar mais do que qualquer computador da Terra. No entanto, você não usa isso para exercer o domínio, tá? Então pense, o que é que você pode fazer agora, independente de Deus te dar uma direção ou não, para cumprir o seu propósito, né? Você precisa ganhar dinheiro, o que é que você pode fazer agora para ganhar dinheiro? Ah, Vitor, mas e se eu fizer a coisa errada? E se eu fizer algo que não é da vontade de Deus? Presta atenção aqui. Deus valoriza mais a coragem do que tenta, do que a covardia, do que sequer dar um passo, tá? Jesus, naquela parábola, entregou uma moeda para um camponês, entregou, se eu não me engano, 2 moedas para outro camponês e 5 moedas para o outro. O cara que recebeu uma moeda só, presta atenção, ele enterrou a moeda porque ele ficou com medo. Ele enterrou aquele negócio, tá? Ele se acovardou. Eu tenho pouco, então eu vou enterrar para não perder isso aqui que eu tenho. E o cara que tinha 5, né, que fazia muito mais sentido ele enterrar, porque ele já tinha muito, ele falou: não, eu vou usar esses 5 aqui para multiplicar. E aí quando Jesus volta, ele tira a moeda da mão do cara que enterrou e bota na mão do outro que multiplicou. Esse cara que multiplicou, ele pode ter errado no meio do caminho, sabia? Pode ter errado, só que Deus valoriza mais a coragem dele de tentar. Por quê? Porque quando você tenta fazer algo, quando você tenta fazer as coisas, você está exercendo o seu domínio. E Deus fez você para isso. Então, só o fato de você tentar ser aquilo que Deus falou que você é, Deus já aprova, né? Deus já aprova isso e fala: pô, show, cara. Continua, eu vou te guiando. Continua aí, continua decidindo as coisas, continua buscando sabedoria e tentando conseguir as coisas que você precisa, que eu vou te guiar, né? Então você precisa assumir essa posição de responsabilidade sobre a sua vida, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vai aparecer aqui agora um vídeo, uma playlist sobre assuntos parecidos. Então clica aí que você vai assistir mais. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.